Minhas cordiais saudações a todos os nossos diocesanos que nos acompanham pela web rádio da Diocese de Limeira e também pelas redes sociais. Então hoje vamos meditar o Evangelho deste domingo, Dia 29 de agosto, o último domingo do mês de agosto, o dia do catequista. Também aqui minhas saudações a todos os nossos catequistas que atuam na Diocese de Limeira. Que Deus possa abençoá-los e que vocês continuem com essa nobre missão que é de catequizar, evangelizar as nossas crianças e também os nossos adultos. O Evangelho desse domingo, dia 29 de agosto, 22º domingo do tempo comum, é o Evangelho de São Marcos, é capítulo 7 de Marcos, do versículo 1 até o 8, depois do 14 ao 15, 21 ao 23. Naquele tempo reuniu-se à volta de Jesus um grupo de fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. Viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Na verdade, os fariseus e os judeus em geral não comem sem terem lavado cuidadosamente as mãos, conforme a tradição dos antigos. Ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se terem lavado. E seguem muitos outros costumes a que se prenderam por tradição, como lavar os copos, os jarros e as vasilhas de cobre. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que não seguem os teus discípulos a tradição dos antigos e comem sem lavar as mãos? E Jesus respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É vão o culto que me presta, e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Vós deixais de lado o mandamento de Deus para vos prenderes à tradição dos homens. Depois Jesus chamou de novo a si a multidão e começou a dizer-lhe: ouvi-me e procurai compreender. Não há nada fora do homem que ao entrar nele o possa tornar impuro. O que sai do homem é que o torna impuro. Porque do interior dos homens é que saem os maus pensamentos, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, cobiças, injustiças, fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos esses vícios saem lá de dentro e tornam o homem impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, este é o Evangelho do próximo domingo. E a liturgia do 22º domingo do tempo comum nos propõe, através deste Evangelho, a uma reflexão sobre a lei. A lei é de fundamental importância para o funcionamento de qualquer sociedade. Tem que ter leis. Sem leis, a convivência humana seria uma grande bagunça. Porém, sempre temos aquela tentação de burlar as leis, Quem de nós não conhece o famoso jeitinho brasileiro, E as leis de trânsito, então? Isso tudo acontece por um motivo muito simples. Não gostamos de nenhum vínculo coercitivo externo, mesmo sabendo que eles são necessários. Por isso, muitas vezes, cumprimos as leis apenas pelo medo de punição. A lei de Deus deve ser entendida de outra maneira. Deve ser encarada como um manual de instruções. Manual de instruções que nos dá a certeza de seguramente caminhar na verdade e no bem. Seguindo as leis de Deus, temos a certeza que estamos caminhando na verdade e no bem, fazendo a vontade do Senhor. A observância da lei divina nos dá a alegria, como reza o salmista, de sermos admitidos à presença de Deus. É bonito esse salmo. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Pergunta o salmista. E ele me responde: é aquele que pensa a verdade no seu íntimo, não solta em calúnia sua língua, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto seu vizinho, nem se deixa subornar contra o inocente. A lei divina não existe para proibir simplesmente, mas para apontar o caminho para a santidade, para a verdadeira felicidade. A lei de Deus deve ser interiorizada. A sua principal função é nos santificar, purificando o nosso coração. Na antropologia judaica, o coração é o interior do ser humano. Você fala coração, você fala o interior da pessoa, onde encontra-se a sede dos sentimentos, dos desejos, dos pensamentos, dos projetos e das decisões humanas. Tanto que a última bem-aventurança é justamente essa: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É nesse centro vital, de onde tudo parte, que a lei de Deus precisa penetrar
e agir, transformar o nosso coração. Um tempo atrás eu vi uma propaganda de um curso que dizia assim: espiritualidade, 2 pontos, processo de purificação do nosso coração. Eu falei, perfeita definição. Espiritualidade é isso, processo de purificação do nosso coração. Ter um coração puro, coração que no futuro será capaz de ver a Deus. A verdadeira religião não passa pelo simples cumprimento de regras externas, mas passa por uma autêntica conversão do coração, que leve o ser humano a deixar a vida de pecado e a transformar-se numa criatura nova, que assume e vive os valores do Evangelho. A preocupação doentia com regras externas é estéril, pois não toca o essencial, o coração humano. Pode até proporcionar uma falsa sensação de segurança, mas é pura ilusão. Precisa transformar o nosso coração. A lei precisa ser interiorizada. O grande risco para nós cristãos é cometermos os mesmos erros dos fariseus e dos mestres da lei do Evangelho que acabamos de ouvir. O legalismo vazio. É o que Jesus chama de hipocrisia. E, aliás, o Papa Francisco, na sua última audiência de quarta-feira, chamava atenção para isso. Os hipócritas, né? Como isso faz mal à igreja. Perigo da hipocrisia, ou seja, cumpro a lei por conveniência ou medo, mas não por convicção interior. Como dizia Isaías, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É o legalismo vazio. Toda observância religiosa tem que brotar de um coração sincero, puro, caso contrário, legalismo vazio. Cumpro a lei porque tenho a convicção de que é o melhor para mim e para todos aqueles com os quais convivo. Eu interiorizo a lei. Cumpro porque sei que aquilo é bom, porque aquilo me faz bem e faz bem aos outros. Não cumpro por medo, mas cumpro porque sinto que é o melhor, que me leva até Deus, me leva à felicidade. A lei divina está unicamente a serviço da salvação do ser humano. São João Paulo II bem expressou essa verdade no último cânone do Código de Direito Canônico, cânon 1752, diz assim: a salvação das almas é na Igreja a lei suprema. Todas as leis que existem na igreja têm um único objetivo, a salvação das pessoas. Essa é a razão de ser da lei divina. Então, todos aqueles que me acompanharam, minha gratidão, tenham todos um ótimo domingo, uma ótima semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.